Felipe novamente aqui e hoje o assunto é o Flamengo. Rapaziada, hoje saiu a notícia de que o técnico Tite foi demitido, que não era surpresa para exatamente ninguém, mas aconteceu, todo mundo achou que ia acontecer depois do jogo contra o Peñarol. O Flamengo postergou, preferiu mandar ele embora depois do jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo que para o Flamengo era óbvio que o Flamengo ia vencer, era só questão de saber de quando sairia o gol, mas que foi marcado pela demissão do Tite. Vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo curto, mais para trazer a minha opinião e o que eu vejo que aconteceu. Bom, vamos começar. O Tite teve toda aquela polêmica no passado, após ele num podcast, no Podpah, e falar que ele não treinaria nenhum clube brasileiro, que ele poderia ser cobrado. Logo após isso, o Flamengo mandou embora a derrota na Copa do Brasil para o time do São Paulo e contratou o Tite já de imediato, já para começar aquele trabalho, para ter aquele scout, para ver os jogadores que iriam querer no elenco. Por tudo isso, já contratou o Tite. O Tite chegou ganhando uma bala, e ele ganha um salário perto do que o Abel Ferreira ganha, que, se eu não me engano, são os dois técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. E ele chegou com o status do melhor técnico brasileiro em atividade, certo? Ele chegou com esse status e ele fez por onde ter esse status, né? Na seleção brasileira, o Tite, o trabalho dele a gente pode dizer que é inquestionável, em questão de... A gente pode falar assim, vocês vão falar, Felipe, mas e a Copa do Mundo? Pô, ele perdeu 2 Copas do Mundo, mas ficou aquele ar de que faltou alguma coisa e foi pouca coisa, não foi generalizado. Foram poucos detalhes, por isso ele prosseguiu, ficou mais... teve a sua primeira trajetória, depois ficou mais 4 anos, fez o ciclo todinho. Nessa passagem todinha dele pela seleção, ele só perdeu 4 jogos. 4 jogos em 6 anos é muito. Então, assim, a passagem dele na seleção foi inquestionável. O que esse ponto da seleção se liga com o Flamengo? O Tite ele ficou esperando uma proposta da Europa, que não veio. Ele queria treinar um clube europeu pela questão do calendário, pela questão de você jogar menos, jogar uma vez na semana. Não é aquela loucura do futebol brasileiro, que você já vai começar o ano jogando uma Supercopa, logo após a Supercopa já tem um campeonato estadual, mal terminou o campeonato estadual, já tem Copa Libertadores, mal terminou a Libertadores, começou a Libertadores, já tem Campeonato Brasileiro, já começa a Copa do Brasil e já começa as fases de mata-mata, que são as fases importantes. Então, é muito complicado ser técnico do Brasil. Isso todo mundo reclama, e quem vai para a Europa e volta reclama muito do calendário. São muitos jogos e o Brasil é um país continental, então às vezes é mais rápido você chegar na Europa do que você chegar propriamente do Rio Grande do Sul até lá em cima, em Belém do Pará, que é um jogo normal que pode acontecer na Copa do Brasil. O Internacional jogar com o Paysandu, jogar com o Remo, isso pode acontecer. Se eu estiver errando o estado aí, me perdoa, tá? Então, o Tite, ele esperou essa oportunidade que não veio essa oportunidade de treinar um clube europeu, e ele aceitou a proposta do Flamengo, com um salário muito bom. Bem, dizemos assim, que o Tite ele não precisa de dinheiro, né? Porque pelo tempo que ele ficou na seleção, ele deve ter ganhado muito dinheiro, deve ter acumulado muito dinheiro. Então, o Tite tá duro, tá precisando pagar aluguel, a hipoteca da casa dele, sei lá. Não é isso. Ele foi treinar o Flamengo porque não teve uma proposta de um clube europeu e de nenhuma outra seleção, certo? Quando eu vi que o Tite foi anunciado no Flamengo, a primeira coisa que eu pensei foi do vídeo do Gabigol mandando o Tite para aquele lugar. O Tite, a gente sabe muito bem que ele tinha os preferidos dele na seleção, ele queimou muito jogador no ciclo dele de seleção, muito jogador que a gente fala, esse cara é craque, não sei o que ele não fazia. O cara ia como atacante e voltava para marcar o zagueiro, voltava a marcar o volante, voltava para fazer tudo isso. Então, o Tite ele queimou muito jogador, digamos assim, que ele queimou muitos jogadores nesse ciclo dele da seleção. E a primeira coisa que eu pensei quando ele foi para o Flamengo foi eu pensei na questão do Gabigol. Só antes, deixando bem claro uma coisa. O pessoal provavelmente vai falar, mas ele tinha a proposta do Corinthians. Gente,
poderia ser quem fosse. Não ir para o Corinthians ano passado e esse ano, eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém pelo momento do Corinthians. O Tite ele tinha a opção de pegar o melhor elenco do Brasil e pegar um time todo remendado do Corinthians, com briga interna, com todo esse histórico, tudo isso que a gente está vendo acontecendo lá dentro do Corinthians. O que ele preferiu? Ele falou, porra, eu vou pegar o melhor elenco, eu vou pegar o melhor material humano que eu tenho na mão, que é mais tranquilo, que vai me pagar certinho. E eu não julgo ele. Ele fez totalmente certo, até porque eu acho que eu faria o mesmo se eu estivesse na posição dele, certo? A questão Gabigol. Estava na cara para todo mundo que não ia dar certo ele e o Gabigol. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que o Tite não ia colocar ele para jogar. Já ficou bem claro, o Gabigol ele teve os melhores anos dele aí com o Tite na seleção, ele mal foi convocado, e quando ele foi convocado ele não conseguia, ele não chutava nenhuma bola, ele mal entrava em campo, quando entrava não pegava nem na bola. Então, ficou claro para todo mundo, ficou claro que ele não iria jogar, certo? E foi o que aconteceu. Agora, em questão do Tite do Flamengo, algumas lives atrás eu venho batendo nessa tecla há algum tempo. Falei, gente, o Tite no Flamengo, ele é só mais um técnico que passou por lá. Ele é só mais um. Ele não é o Tite do Corinthians. Ele não é o Tite do Corinthians. Quem pensou que ele era o Tite do Corinthians, não. O pessoal daqui de São Paulo, o pessoal de outro estado, que não é o Rio de Janeiro, o Tite do Corinthians. Não. Ele no Corinthians, ele era só... Ele no Flamengo, ele só era mais um técnico que chegou lá ganhando muito e com muita grife. Com pedestal, com pedestal abaixo dele, que colocaram ele num pedestal. Então, assim, o time do Flamengo não jogou bem. A única jogada que o time do Flamengo tinha era bola no Pedro, o Pedro se vira para fazer gol. Era isso. O time do Flamengo era isso. Não passava disso, não desempenhou nada. Se a gente pegar aqui o elenco do Flamengo, o Tite de material humano, ele não pode reclamar. Se tem uma coisa que ele não pode reclamar é disso. Trouxeram o De La Cruz para ele, trouxeram o Alessandro, que saiu da Juventus, o Alexandro, veio o Michael na vaga do Cebolinha, o Alcaraz, que veio, que a gente pode dizer assim, que ele veio como uma contratação surreal, que o Flamengo foi buscar no time da Premier League, lá do Southampton, e veio com tudo isso, e o Alcaraz mal consegue jogar, entendeu? O Gabigol, ele não coloca para jogar, ele prefere colocar o Carlinhos para jogar, que o Carlinhos, nem nos melhores sonhos, o Gabigol é reserva do Carlinhos. Então, assim, material humano o Tite teve para trabalhar, e ele não soube trabalhar. Aí a gente vai chegar no ponto, mas o porquê? Será que ele não conseguiu trabalhar com esse pessoal? Será porque ele não estava acostumado com essa pressão? O Tite desacostumou com essa pressão? Você não fala, Felipe, mas ele treinou o Corinthians, tá? Que é o clube da maior torcida do Brasil, a torcida que mais pressiona. E sim, eu concordo com vocês, mas o tempo que ele passou na seleção, provavelmente ele deve ter desacostumado. Ele deve ter desacostumado de treinar um clube, de saber que tem jogo quarta, domingo. Se você perdeu na quarta, você é obrigado a ganhar no domingo. E se você perder um clássico no domingo, você é obrigado, independente de quem for, você ganhar na quarta e ganhar bem. Porque você só ganhar de 1-0, 2-0, não mostrando o resultado, não é nada. Que é o que o Flamengo só fez esse ano. O Flamengo ganhava, mas não demonstrava nenhum resultado. Certo? E a gota d'água foi o jogo contra o Peñarol, que aí o Tite veio com aquela declaração dele infeliz novamente. Mais uma vez ele teve falando que o Flamengo ia fazer um gol lá no Uruguai, se não fizesse poderia cobrar ele. Depois teve toda aquela cena do jornalista cobrando ele, como ele pediu. Ele fez a conta, ele emitiu a conta e não gostou quando a conta chegou de volta para ele. Então, cara, a passagem do Tite pelo Flamengo foi um desastre. Foi um desastre. Ele fritou o Gabigol que... Eu já vou falar a verdade, ele não estava jogando nada. Há quase 2 anos o Gabigol não joga nada. Muitos momentos reserva, mas com o Tite, a gente sentia que o Tite forçava mesmo assim alguns jogos. O jogo do Peñarol era pro Gabigol ter saído de titular. Que diabos que o Gabigol estava fazendo no banco, gente, naquele jogo? Assim, eu acho que... Vamos pegar lá na sua empresa. Tem uma pessoa que você não gosta, mas ela tá lá, você sabe que essa pessoa não vai ser mandada embora, porque ela entrega resultado e ela tem um contrato com a empresa.
Você vai fazer o quê? Você vai fritar a pessoa, você vai saber que você vai chegar lá na segunda, na terça, na quinta, na sexta, aquela pessoa vai estar lá. Você vai fazer o quê? Você vai aprender a conviver com ela. Coisa que o Tite não fez. Ele foi descartando o Gabigol, minando, até o quê? Até a torcida começar a comprar a briga do Gabigol, que foi nesses últimos jogos. O Tite, depois do jogo contra o Peñarol, lá no Maracanã, eu acho que foi a gota d'água da torcida, com razão. Com razão. E pro Tite, infelizmente, agora, ou para nossa alegria, provavelmente o Dorival vai ser mandado embora na seleção, se não ganhar esses 2 jogos aí contra o Chile e Bolívia, né? Provavelmente vai ser mandado embora e eu creio que o Tite vai voltar a ser técnico da seleção, mas não com aquele prestígio todo que o Tite tinha. Ele foi muito exposto no Flamengo, eu digo exposto taticamente, em questão de relacionamento, ele foi muito exposto e provavelmente vai voltar para a seleção, mas não vai voltar com aquele prestígio, tá? Isso é achismo meu. E só em questão do Gabigol para terminar, sei que vai ter muita gente que vai falar, mas o Gabigol ele é ruim de grupo e não sei o quê. Não é o que a gente via. Se você parar para pensar, todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, que depois que saiu de lá, o Gabigol vai, conversa, abraça o cara depois do jogo, ele não tem picuinha, até mesmo quando ele não estava sendo especulado no Palmeiras, ele já tinha um relacionamento bom com a Abel, ia lá, conversa com a Leila, conversa com o treinador do Corinthians, com todo mundo. Então parece que no meio do futebol, o Gabigol ele é sim, ele pode não ser para a imprensa, pro vida dele fora de campo, mas lá dentro do que a gente vê do convívio de futebol, ninguém parece que tem o que reclamar dele. A cova que ele fez pro Gabigol, acho que ele conseguiu enterrar o Gabigol e foi tacando areia. Foi quase fechando o buraco. Só que um pouquinho dele entrou naquele buraco. Ele se expôs muito com isso e sobrou para ele tanto na eliminação da Libertadores quanto os jogos ruins que o Flamengo esse ano não demonstrou nada. A gente fica até pensando, olha só, o Abel conseguiu perder para esse Flamengo. O Abel conseguiu ser eliminado para esse Flamengo, olha só. Que aí é outro assunto para outro vídeo, para a gente falar um pouquinho do Abel, que eu tenho minhas críticas para fazer a ele. Então, o que a gente pode esperar agora? O Flamengo já anunciou que o Felipe Luiz vai ser o técnico da equipe. E eu quero citar alguns prós e alguns contras que eu acho disso. Tá, vamos... Felipe, me fala quais são os prós. Os prós que vai ter. O Felipe Luiz, ele é um cara que ele já tá lá. Ele é um cara que ele conhece todo mundo do elenco. Ele é um cara que ele tem um bom relacionamento. Ele é um cara que ele entende muito de futebol. Ele sempre estudou futebol. Mas, assim, quando eu penso que o Flamengo convenceu o Felipe Luiz sem ele querer a ele ser técnico do Flamengo, me vem na cabeça o Rogério. A primeira coisa que me vem na minha cabeça é o Rogério Ceni quando treinou o São Paulo. Todo mundo sabia que ele não estava preparado, todo mundo sabia que não seria uma boa, todo mundo sabia que o Rogério Ceni não é bom de grupo, que já no caso do Felipe Luiz é outra coisa, mas todo mundo sabia que não ia dar certo, que era uma coisa forçada. E mesmo assim tentaram e deu no que deu. O Rogério Ceni ele persistiu, ele foi lá pro Nordeste, ele fez o que fez com o Fortaleza, é ídolo lá. Depois foi pro Cruzeiro, voltou pro São Paulo, foi pro Flamengo e agora tá treinando o Bahia. E diga-se de passagem, é um trabalho muito bom, excelente, porque eu acho que ele aprendeu a conviver em grupo, a gerir o elenco. Que você chegar, eu vou chegar com a bola toda que eu já ganhei tudo e vocês não ganharam nada. Não, quando você é técnico é outra coisa. O que você fez como jogador fica de aprendizado para boas coisas e para você saber gerir o grupo, não para você chegar no jogador e falar, eu fiz mais que você. Então, eu tenho na minha concepção que ele fez isso e por isso que o trabalho dele no Bahia tá dando certo. Então, o que eu citei alguns prós do Felipe Luiz lá, outra coisa é relacionamento com jogadores, também entender muito de futebol, ele é um cara muito inteligente, teve algumas críticas nesses últimos anos do Flamengo, em questão do pessoal falar que em 2019 o Flamengo era escalado pela panelinha, né? Que era sempre os mesmos jogadores, Gabigol, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, mesmo até quando não estavam jogando bem, mas eles eram escalados. Então, teve essa questão, mas eu acho que é assim. É uma aposta perigosa? É uma aposta muito perigosa.
Mas eu acho que de todos os erros que o Flamengo cometeu, eu acho que esse é o menor, porque o Tite já não tinha mais condição de ficar. Então você trazer o Felipe Luiz, que é um cara que ele tá lá, acabou de ser campeão mundial com o sub-20 do Flamengo, na categoria de base. Então, é uma aposta válida. É um cara que ele já tá lá. E se não der certo também, pro Flamengo e pro Felipe Luiz é a melhor coisa. O Felipe Luiz vai voltar a treinar o sub-20, o Flamengo vai arrumar outro técnico e vida que segue. Depois ele vai, provavelmente o Felipe Luiz, ele vai conseguir treinar clubes na Europa, vai conseguir treinar um clube de ponta aqui no Brasil. E pro futebol brasileiro, falando tecnicamente, é muito bom você ter um cara igual o Felipe Luiz, que ele entende muito de futebol, que vai ser um expoente provavelmente a treinar uma seleção. É um técnico jovem, com ideias novas. A gente cobra, os técnicos tentam tanto imitar o futebol europeu, e o Felipe Luiz, por ele ter jogado lá e ele ter finalizado a carreira dele aqui, querendo ou não, no auge, ele vai entender muito, ele pode agregar, juntando os dois e extrair o melhor dos jogadores. Agora, outra coisa que eu queria falar, como eu disse, esse aqui é um vídeo curtinho, talvez vai faltar algumas coisas, mas outra coisa que eu queria falar, um contra que pode ocorrer e que pode ser muito prejudicial. Na verdade, são dois. Primeiro, o que eu falei do elenco da convivência é o que também pode atrapalhar. A gente tem que saber se os jogadores vão respeitar o Felipe Luiz, se vão querer ouvir o que ele vai falar. Fica quieto, até esses dias você estava aqui com a gente, aqui, falando mal dos técnicos, queimando todo mundo. Que a gente sabe sim que rolava isso no Flamengo. Então, será que eles vão respeitar o Felipe Luiz? Outra coisa também, a questão da inexperiência do Felipe Luiz. Gente, a gente não tá falando assim de um técnico que já treinou um clube pequeno. É uma aposta. É uma aposta que é um cara que treinou. Não. Estão pegando um cara que tá no sub-20 e vão jogar ele lá. Entendeu? E falar, se vira. Até o final de ano. Isso pode provavelmente já minar tudo que o Flamengo poderia conquistar, porque a Libertadores já foi eliminada, a Copa do Brasil vai ser um jogo bem difícil contra o Corinthians, e o Campeonato Brasileiro é quase impossível o Flamengo ganhar. Então, pode ocorrer isso. Só uma coisa que eu lembrei aqui, que eu citei do Felipe Luiz, eu também lembrei do Lázaro no Corinthians, aquela bizarrice de quando o Lázaro foi treinar o Corinthians, né? O Lázaro totalmente despreparado. Uma coisa é o Carille, que foi uma aposta que ele já estava lá, praticamente na beira do campo há muito tempo, outra coisa é o Lázaro, né? Então, até hoje, a gente tenta entender aquela bizarrice. Mas e aí, galera? O que vocês acharam? Comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês acharam da minha opinião. Não deixe de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Amanhã tem conteúdo novo que vai sair. Amanhã é terça-feira. Esse vídeo vai ser subido hoje, mesmo na segunda-feira. O Tite foi demitido agora cedo. O vídeo já vai ser subido no canal. Amanhã a gente vai ter vídeo no nosso canal. Quarta-feira, conteúdo. E quinta-feira, a nossa grande live. Então não deixa de se inscrever no canal e deixar o like.